amigos terapeutas, tudo bem? Eu estou aqui com o meu computador aberto e com algumas questões de vocês sobre o atendimento terapêutico. Primeiro, eu gostaria de esclarecer uma coisa para vocês. É muito comum, quando nós começamos a fazer atendimentos, a ter uma expectativa de resultados. E dependendo do nível de expectativa de resultado do terapeuta, né, ele pode ser recém-formado ou não, isso serve para terapeutas, isso serve para médicos, isso serve para psicólogos, para todas as pessoas que trabalham na área da saúde. O que acontece com a expectativa? Ela vai gerar em você uma frustração se o resultado não for o que você estiver esperando. E o acúmulo dessas frustrações vão gerar estresse. E o acúmulo desse estresse vai gerar em você uma coisa que se chama queimação, que é a síndrome de burnout. Então, o burnout, ele vai parar você. Então, quanto mais expectativas você tem, mais ansiedade você tem, mais estresse você tem, e isso acaba gerando em você esse transtorno. E esse transtorno ele é paralisante, porque o que vai acontecer? Você não vai conseguir atender mais, você não vai conseguir, às vezes isso pode se tornar algo tão grave que você não vai querer nem sair de casa. Então, eu gostaria de sugerir aquilo que eu já sugiro no curso de vocês. Lembre-se, não é você quem vai fazer o processo, não é você quem vai ajudar o seu cliente a se restabelecer, a de repente soltar uma enfermidade, a de repente mudar um quadro. Você essa não é a nossa competência como terapeuta, não é para isso que nós estamos aí. Porque se o nosso atendimento promovesse a cura, gente, nós estaríamos milionários, né? Porque o que acontece? Se nós temos a fórmula da cura na mão, poxa, todo mundo ia estar buscando a gente, todo mundo ia ter filas, né? Esperando que nós atendêssemos. Então, seria legal que nós tomássemos essa consciência. Nós somos sinalizadores de possíveis questões emocionais que podem estar levando àquela enfermidade. Não é matemático. Então, o que vocês fizeram no curso de terapeuta, né, nesse ano todo que vocês estudaram, treinaram, fizeram os trabalhos de vocês, foi exatamente aprender algumas técnicas para dar suporte às pessoas que chegam com um nível de estresse independente do motivo. Então, lembre que nós não vamos trabalhar a cura de enfermidades. Então, se você for fazer um protocolo visando a enfermidade, visando a doença, visando o conflito, o que você vai conseguir com isso é praticamente nada. Você não vai conseguir o resultado. Porque se você vai trabalhar no sintoma, você não vai ter resultado. Então, lembra que o que nós ensinamos no curso é para que você vá na causa. E aonde está a causa? A causa está no estresse. Então, quando você faz o protocolo, né, quando você pede para a pessoa te relatar a cena aonde tem o maior estresse. Então, a pessoa chega lá com dor de garganta, ela chega lá com câncer, ela chega com um problema na coluna, ela chega com dificuldades familiares. Não interessa qual é a questão que ela está trazendo, não interessa no sentido de que nós não nos interessamos por isso, é que nós não vamos fazer uma análise disso. Se é uma enfermidade, então a primeira coisa que nós vamos perguntar para essa pessoa é: já foi ao médico? Tem um diagnóstico? E aí, diante dessa informação, se já está medicado, se já está sendo orientado por um médico, ok, então nós podemos, nesse sentido,
fazer a desativação da memória emocional do estresse do qual a pessoa está vivendo. Então, quando você faz o protocolo, você vai pegar a cena de estresse. O que é a cena de estresse? O que está incomodando, o que está criando o incômodo em relação à enfermidade. Não à enfermidade. O que está provocando? Qual é o incômodo com essa enfermidade? E aí você faz o recorte da cena, busca tirar os pensamentos limitantes daquela cena, as sensações, a emoção, o que ela gostaria de pensar de positivo e o quanto que ela acredita nisso. Uma vez que você tem essa informação, o próximo passo é verificar se isso realmente é estressante para o seu cliente. Como que você faz isso? Com a testagem muscular. Então você pega a testagem muscular, que é o biofeedback do corpo, e vai testar a cena. Então pede para ela pensar na cena, testa o músculo, se o músculo estressar, realmente essa questão é estressante para o seu cliente. Se não estressar, provavelmente não é essa questão que deva ser trabalhada. Depois que você testa se realmente é a questão a ser trabalhada, então o que você pode fazer agora? Perguntar se isso pode ser desativado com barômetro, se isso pode ser desativado com TFT, se isso pode ser desativado com a cinesiologia. Então, isso é o que você pode fazer com as técnicas que você aprendeu no curso de terapia. O que você não pode imaginar aqui, porque a pessoa chegou com uma dor de garganta, a pessoa chegou com uma depressão, a pessoa chegou com uma ansiedade, que você vai aplicar uma sessão e está tudo certo, só com esses recursos que você tem. Não está tudo certo, né? Ainda falta outros elementos que estão ali envolvidos no processo de trauma, de estresse, que só com o curso de terapeuta você não alcança. Então, lembre-se que você vai desativar as memórias emocionais e vai acompanhando com a orientação médica o que está acontecendo com aquela enfermidade, com aquela questão. Então, existem situações que você vai fazer uma sessão e a pessoa vai sair bem, ótimo. Tem umas que você vai fazer uma sessão e ela vai precisar vir uma segunda, vai precisar vir uma terceira e não tem problema nisso, né? Então, dependendo do que ela está vivenciando, ela vai precisar de um pouco mais de tempo para fazer esse processo. Então, vamos dar o tempo que o cliente precisa e não imaginar que nós temos que resolver questões em 2, 3 sessões com aquilo que a gente aprendeu no curso de formação de terapeutas. Não é possível, porque nós aprendemos simplesmente liberar a memória emocional. Então, lembre-se que eu falei que há uma continuidade de treinamento para que você tenha mais recursos. Não é que com esse treinamento você não pode realizar. O que eu estou vendo é que tem uma ansiedade muito grande de resultados e às vezes o que pode estar te faltando são ferramentas para determinadas ações que o seu cliente precisa. Então aí cabe a você orientar que esse terapeuta procure outros profissionais que possam ter ferramentas que colaborem com ele naquela situação, naquela questão que ele está vivenciando, se depois de algumas sessões você não conseguiu o resultado esperado pelo cliente, se ele não conseguiu avançar, é que pode estar faltando alguns outros elementos. Então, prepare-se para dar continuidade na sua formação de terapeuta, né? Porque a formação de terapeuta vai trabalhar com a memória emocional. Depois você tem a possibilidade de fazer a formação de programação neurolinguística. Aí a programação neurolinguística vai trabalhar no modelo mental, nos pensamentos, em como essa pessoa
armazenou a informação do trauma e o que fazer para desativar essas memórias emocionais. E depois o processo do coaching transgeracional vai vir com essa possibilidade de mudança de comportamento. Então são técnicas daí para você levar uma pessoa a uma mudança de comportamento, porque a pessoa, depois que ela toma consciência de um trauma, depois que ela toma consciência de um processo estressante, ela vai precisar criar um novo hábito. Então, o que a gente sabe é que hábitos leves, né, hábitos simples, com 21, 31 dias, você consegue instalar esse hábito. Mas se o hábito que você precisa instalar é um hábito um pouco mais forte, você vai precisar em torno de 66 dias para instalar esse hábito. E se o hábito da pessoa for algo realmente de mudança de vida, de mudança de comportamento, ela vai levar aí 168 dias, mais ou menos, para fazer essa mudança efetiva. E aí ela vai poder precisar de um suporte, talvez não semanal, talvez não de 15 em 15 dias, mas de repente um suporte de uma vez por mês. E aí quem vai dar esse suporte são as técnicas de coaching, porque você já liberou a memória emocional, você já fez uma mudança de mentalidade, a pessoa ainda não adquiriu um novo hábito, então o coaching vai acompanhar essa pessoa na mudança de hábito. Então você pode dar esse suporte até que esse novo comportamento tenha se instalado. E quando você tem alguns dramas que são mais fortes, né, que pode ser um assalto, que pode ser um sequestro ou a morte de alguma pessoa que foi traumática, às vezes um acidente. Então, para esse nível de estresse, nós temos uma outra ferramenta que é o bioneuroestimulação. Então, o bioneuroestimulação, você vai aprender como que um trauma ele é armazenado no sistema fisiológico do teu cliente e como que com a bioestimulação você pode desativar essa memória, você pode fazer com que essa imagem, você pode fazer com que essa cena simplesmente desapareça da mente do seu cliente. Ele não vai perder a memória, ele não vai esquecer do evento, mas esse evento não vai ser mais incomodado, não vai incomodar mais o seu cliente. Então vamos ter esse cuidado com a gente e vamos ter esse cuidado com o nosso cliente. Baixem as suas expectativas, baixem essa necessidade de que o cliente resolva o seu processo em uma sessão. Quando você tiver todas essas ferramentas, pode ser que você alcance esse resultado com uma sessão. Mas eu estou cansada de ter pessoas que ligam para mim e pedindo para que eu atenda, e quando eu pergunto, olha, mas o que é que você quer trabalhar, né? E a pessoa me traz a questão que ela quer trabalhar, eu falo assim, olha, não dá para eu trabalhar com você, porque você vai precisar de um acompanhamento, você vai precisar de sessões frequentes, a gente não sabe o que vai acontecer e eu não tenho esse tempo disponível. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo atendendo questões mais pontuais, que com uma sessão a gente consegue resolver. Mas quais são essas questões pessoais? Aí eu estou falando de pessoas saudáveis. Eu estou falando de pessoas que elas não têm um problema. Elas têm um sentimento de um problema. Elas têm ali uma questão na vida dela que está criando um impedimento naquele momento, naquela situação, mas ela está saudável, ela está bem. Então, se a gente faz uma sessão com todas essas ferramentas que eu tenho, ela avança, ela segue rapidamente. Agora, se você recebe pessoas que estão depressivas, ansiosas, fóbicas, bipolaridade, né, algumas síndromes, algumas enfermidades crônicas. Ok, você pode atender? Pode, porque você vai dar qualidade de vida para ela, você vai abaixar o estresse em relação àquela situação conflitante que ela está vivendo. Mas nós não podemos esperar que isso vai ser resolvido em 1, 2 ou 3 sessões.
Pode acontecer isso? Claro que pode. Eu já vi isso acontecer. Mas não trabalhem com esse nível de expectativa. Isso vai fazer com que você se decepcione a cada dia e quando menos você perceber, você vai estar desistindo da profissão, você vai estar desistindo de dar esse apoio. E nos dias a dias a gente está vendo o quanto o estresse tem levado as pessoas ao suicídio, à depressão, às fobias. Então, vamos aproveitar as ferramentas que a gente tem, você aproveita as ferramentas que você tem, utilize essas ferramentas com a possibilidade que ela te oferece e vamos apresentar um bom trabalho para o nosso cliente. Espero que essa dica tenha ajudado e espero que você saia com essa dica mais fortalecido e muito mais disposto para trabalhar, para ajudar, para cooperar com as pessoas. Um grande abraço e lembre-se, eu estou aqui sempre à disposição para apoiar nas dúvidas de vocês, em complementar aquilo que for necessário. Um grande abraço e sucesso para todos.